Na primavera de 1942, não havia dúvida no alto comando do eixo. Se Malta continuasse de pé, o norte da África estaria condenado. A ilha não tinha grandes exércitos, não tinha divisões blindadas, não tinha espaço para manobra, mas tinha algo mais perigoso: posição. Do meio do Mediterrâneo, Malta observava, atacava e sangrava as rotas de suprimento italianas e alemãs. Cada comboio afundado significava menos combustível para os tanques de Rommel. Cada navio destruído significava mais soldados lutando no deserto com munição racionada, comida escassa e motores parados. Bombardeios tentaram resolver o problema. Vieram aos milhares. Cidades foram esmagadas. Portos reduzidos a escombros. Aeródromos atingidos repetidas vezes. E mesmo assim, Malta resistia. Foi então que surgiu a ideia mais extrema: não destruir a ilha, tomá-la. O plano recebeu um nome ambicioso: Operação Hércules. Seria um ataque aerotransportado em escala inédita no Mediterrâneo. Paraquedistas alemães e italianos cairiam sobre os aeródromos malteses, enquanto forças anfíbias avançariam pelas praias. A ilha deveria cair rápido, antes que os britânicos pudessem reagir. No papel, tudo parecia possível. Na realidade, o plano carregava um peso que ninguém podia ignorar: Creta. Pouco tempo antes, os paraquedistas alemães haviam vencido, mas a um custo aterrador. Unidades inteiras foram destruídas ainda no ar. Homens treinados durante anos morreram antes mesmo de tocar o solo. A vitória foi tão sangrenta que deixou uma marca profunda no comando alemão. Agora, Malta prometia ser ainda pior. Diferente de Creta, a ilha era menor. As zonas de salto eram limitadas. A artilharia antiaérea era densa. Não havia espaço para erro, dispersão ou improviso. Um paraquedista que caísse fora do ponto não teria para onde correr. Apenas penhascos, mar ou fogo inimigo. Os relatórios se acumulavam. As estimativas de perdas subiam. O risco começava a superar a recompensa. E então veio a decisão. Silenciosa, burocrática, definitiva. A Operação Hércules foi adiada, depois congelada e finalmente cancelada. Nenhum salto aconteceu, nenhuma praia foi tomada, nenhuma batalha foi travada. Mas a guerra sentiu o impacto mesmo assim. Malta continuou viva. Os comboios do eixo continuaram sendo destruídos. O Africa Corps continuou lutando com o que faltava. Às vezes, a decisão mais importante de uma guerra não é atacar, é não atacar. Esta é a história da Operação Hércules. A invasão que nunca aconteceu e das consequências de deixar uma pequena ilha sobreviver. Antes de seguir, escreve nos comentários de onde você está assistindo. Se você gosta de histórias da Segunda Guerra contadas sem simplificação, deixa o like e se inscreve no canal. No início de 1941, a guerra no Mediterrâneo não era decidida por grandes batalhas terrestres, mas por algo muito mais frágil: linhas de suprimento. Tanques não avançam sem combustível, artilharia não dispara sem munição, exércitos não resistem sem comida. E no centro de tudo isso estava Malta. A ilha não precisava atacar diretamente, bastava existir. Daquele pequeno ponto rochoso, forças britânicas observavam as rotas marítimas que ligavam a Itália ao norte da África. Cada navio que passava carregava algo vital: gasolina de aviação, projéteis, peças de reposição, homens. E muitos desses navios nunca chegavam ao destino. Submarinos partiam de Malta quase diariamente. Aviões de reconhecimento identificavam comboios ainda próximos da Sicília. Bombardeiros atacavam em ondas curtas e precisas. O resultado era devastador. Em certos períodos, mais da metade dos suprimentos enviados ao Africa Corps era destruída antes de alcançar a costa africana. No deserto, os efeitos eram imediatos. Unidades alemãs e italianas lutavam com combustível racionado.
blindados eram abandonados por falhas mecânicas simples. Ofensivas planejadas com semanas de antecedência eram canceladas por falta de munição. O avanço parava não por resistência inimiga direta, mas por ausência de recursos. O general Erwin Rommel reclamava constantemente da situação. Seus relatórios deixavam claro: não importava o talento tático ou a moral das tropas. Sem suprimentos, a campanha no norte da África estava condenada. Para Rommel, Malta era o verdadeiro inimigo invisível. A reação inicial do eixo foi previsível: bombardear. A partir de 1941, a Luftwaffe transferiu unidades inteiras para o Mediterrâneo. A ilha passou a sofrer ataques quase diários. Portos foram atingidos repetidas vezes. Aeródromos eram craterados e reconstruídos em ciclos contínuos. Cidades inteiras aprenderam a viver debaixo da terra, em abrigos improvisados, enquanto o céu nunca parecia silencioso. Mesmo assim, Malta não caiu. Os britânicos reparavam pistas durante a noite. Aviões danificados voltavam ao combate em condições mínimas. A população civil, apesar da fome e do medo, continuava trabalhando. A ilha tornou-se um símbolo de resistência e um problema cada vez mais urgente para Berlim e Roma. Foi nesse contexto que surgiu uma mudança de pensamento. Se bombardeios não bastavam, seria preciso ocupar. Os alemães tinham um instrumento específico para esse tipo de tarefa: os paraquedistas. Treinados para tomar posições-chave rapidamente, eles haviam mostrado seu valor em ataques surpresa no início da guerra. A ideia era simples e perigosa: neutralizar os aeródromos malteses em poucas horas, abrir caminho para desembarques anfíbios e quebrar a resistência antes que reforços chegassem. O plano começou a ganhar forma nos Estados-Maiores alemão e italiano. Mapas foram analisados, zonas de salto delimitadas, defesas inimigas estudadas em detalhe. A operação recebeu um nome à altura da ambição: Hércules. Mas, conforme os estudos avançavam, uma verdade incômoda surgia. Malta não era um alvo comum. Era pequena demais, fortemente defendida demais e importante demais para permitir erro. Cada decisão errada seria paga com sangue ainda no ar. A invasão parecia necessária, mas começava a parecer suicida. E essa tensão entre urgência estratégica e risco extremo moldaria tudo o que viria a seguir. À medida que os estudos da Operação Hércules avançavam, o entusiasmo inicial começou a dar lugar a algo mais perigoso: dúvida. No papel, a invasão parecia viável. Na realidade, cada nova análise revelava fragilidades difíceis de ignorar. O problema não era apenas conquistar Malta, era manter a ilha depois do primeiro dia. Os planejadores alemães sabiam exatamente o que aconteceria nas primeiras horas. Os paraquedistas cairiam sob fogo intenso. Muitos seriam abatidos ainda no ar. Outros pousariam longe das zonas previstas, isolados, com pouco armamento pesado. Mesmo os que alcançassem seus objetivos iniciais, precisariam resistir até a chegada de reforços anfíbios. E era aí que surgia o maior problema. O Mediterrâneo não era um lago controlado pelo eixo. A Marinha Britânica ainda operava com força suficiente para interferir em qualquer desembarque. Comboios lentos, carregando tropas e equipamentos, seriam alvos fáceis. Bastava um atraso, um ataque aéreo ou um erro de navegação para que os paraquedistas ficassem sozinhos em terra hostil. As lições de Creta pesavam como um aviso constante. Lá, a vitória fora alcançada, mas ao custo de milhares de homens. Unidades inteiras de paraquedistas praticamente deixaram de existir após os combates. Para uma força de elite, treinada durante anos, aquelas perdas eram insubstituíveis. Agora, Malta prometia ser ainda mais cruel. Relatórios indicavam que a artilharia antiaérea britânica era mais densa do que se imaginava. As zonas de salto estavam bem cobertas.
Não havia grandes áreas abertas para dispersão segura. Um salto mal calculado significava cair no mar ou contra penhascos íngremes. Cada erro de navegação aérea poderia resultar em dezenas de mortes instantâneas. Ao mesmo tempo, surgiam conflitos entre aliados. Os italianos pressionavam pela operação, conscientes de que Malta era uma ameaça direta às suas rotas marítimas. Para eles, o risco valia a pena. Já os alemães, especialmente após Creta, tornavam-se cada vez mais cautelosos. O comando da Luftwaffe alertava para perdas inaceitáveis. O exército questionava a capacidade de sustentar a cabeça de ponte inicial. No deserto, o tempo jogava contra todos. O Afrika Korps precisava de suprimentos imediatamente. O general Erwin Rommel pressionava por soluções rápidas, mas mesmo ele compreendia que uma invasão fracassada poderia piorar a situação em vez de resolvê-la. Um desastre em Malta significaria não apenas a perda de tropas de elite, mas também um golpe moral difícil de reparar. Enquanto isso, a situação estratégica começava a mudar. A Alemanha preparava novas prioridades no leste. Recursos, aviões e atenção eram desviados para outras frentes consideradas decisivas. A Operação Hércules, complexa e arriscada, começava a parecer um luxo perigoso em um momento em que tudo precisava ser concentrado em batalhas maiores. O plano não foi cancelado de uma vez. Primeiro foi adiado, depois revisado. Cada revisão reduzia sua escala, enfraquecia sua ambição e aumentava as incertezas. O que antes parecia uma solução decisiva transformava-se lentamente em um problema político e militar, até que o colapso se tornou inevitável. Sem superioridade naval garantida, sem garantia de suprimento contínuo, sem disposição para sacrificar mais uma geração de paraquedistas, a Operação Hércules começou a morrer não sob bombas inimigas, mas em salas de planejamento, sufocada por números, relatórios e memórias de sangue recente. E quando finalmente foi deixada de lado, não houve anúncio público, apenas silêncio. Um silêncio que permitiria a Malta continuar lutando e que empurraria o eixo para decisões ainda mais desesperadas adiante. O impensável não aconteceu de uma vez. Ele se formou lentamente, em camadas de hesitação, cálculos frios e medo de repetir erros recentes. Para o alto comando alemão, a Operação Hércules já não era apenas um plano arriscado, tornara-se um teste de limites. O que estava em jogo não era apenas a conquista de Malta, mas a própria doutrina que havia elevado os paraquedistas alemães ao status de arma decisiva nos primeiros anos da guerra. Até então, os Fallschirmjäger simbolizavam ousadia. Eram a prova de que a Alemanha podia vencer apostando na surpresa, na velocidade e no choque psicológico. Mas Creta havia mostrado o outro lado dessa moeda. A vitória fora obtida, sim, porém ao custo de uma elite que não poderia ser facilmente substituída. Agora Malta surgia como um dilema ainda maior. Relatórios finais começaram a circular com conclusões cada vez mais duras. Mesmo que os aeródromos fossem tomados nas primeiras horas, manter a ilha exigiria um fluxo constante de suprimentos pelo mar. Sem controle naval absoluto, qualquer reforço estaria vulnerável. E, se o abastecimento falhasse, os paraquedistas seriam lentamente cercados, isolados e destruídos. A pergunta deixou de ser, é possível? Passou a ser, vale a pena? Foi nesse ponto que a decisão estratégica se deslocou para o mais alto nível. Adolf Hitler, profundamente impressionado pelas perdas aerotransportadas anteriores, já não via essas operações como ferramentas de longo prazo. Para ele, os paraquedistas haviam cumprido seu papel inicial na guerra. Usá-los novamente em massa seria desperdiçar um recurso precioso. A ordem que saiu de Berlim não veio em forma de proibição explícita. Foi mais sutil e mais eficaz. Prioridades mudaram. Aeronaves foram realocadas.
treinamentos foram interrompidos. A Operação Hércules deixou de ser urgente e passou a ser opcional. Em guerra, isso costuma significar condenação. Ao mesmo tempo, os britânicos não ficaram parados. Embora não soubessem todos os detalhes do plano, tinham plena consciência de que Malta era um alvo óbvio. Defesas continuaram sendo reforçadas. A artilharia antiaérea foi ampliada. As pistas de pouso passaram a ser reconstruídas com rapidez ainda maior. A ilha estava preparada para lutar e para sangrar qualquer invasor. O ponto de virada ocorreu quando os custos projetados superaram claramente os benefícios esperados. Mesmo no melhor cenário, a invasão exigiria sacrifícios enormes. No pior, poderia resultar em um desastre estratégico, moral e político. O Mediterrâneo não seria vencido com uma aposta tão alta. Assim, o impensável tornou-se realidade. A invasão foi abandonada. Não houve discursos, não houve comunicados triunfais, apenas o redirecionamento silencioso de recursos e homens para outras frentes. Malta permaneceu intacta e essa decisão, tomada longe do campo de batalha, moldaria tudo o que viria depois. Com a ilha viva, os comboios do eixo continuariam sob ameaça constante. Cada tentativa de sustentar o norte da África se tornaria mais difícil. Cada ofensiva dependeria de suprimentos incertos. Ao não atacar, o eixo escolheu evitar um desastre imediato, mas também aceitou um desgaste lento e contínuo. Às vezes, o ponto de virada de uma guerra não acontece sob fogo cerrado, nem em praias ensanguentadas. Acontece quando um plano ambicioso é deixado de lado e o inimigo ganha tempo para respirar, resistir e, eventualmente, vencer. Sem a invasão terrestre, a guerra por Malta atingiu seu ponto mais extremo no ar. Se os paraquedistas não saltariam, então a ilha deveria ser esmagada. Entre 1941 e 1942, Malta tornou-se o território mais bombardeado proporcionalmente de toda a guerra. Dias e noites se confundiam sob o som constante de motores, sirenes e explosões. Não havia retaguarda, não havia frente segura. Toda a ilha era um alvo. A Luftwaffe concentrou forças no Mediterrâneo como nunca antes. Bombardeiros mergulhavam sobre portos e aeródromos. Caças varriam os céus, tentando eliminar qualquer resistência aérea britânica. A Regia Aeronáutica Italiana complementava os ataques, mantendo pressão quase contínua. O objetivo era claro: neutralizar Malta pela exaustão. Aeródromos eram craterados repetidas vezes. Pistas destruídas pela manhã eram reparadas à noite, sob luz mínima, por equipes que sabiam que o próximo ataque viria ao amanhecer. Aviões danificados eram empurrados de volta ao serviço em condições precárias. Cada decolagem podia ser a última. Para a população civil, o cerco era absoluto. Abrigos subterrâneos tornaram-se lares improvisados. Crianças aprendiam a identificar o som dos motores antes de aprender a ler. A fome começou a se espalhar à medida que os estoques diminuíam e os comboios de abastecimento britânicos enfrentavam enormes riscos para alcançar a ilha. Houve momentos em que Malta esteve à beira do colapso. Em certos períodos, apenas alguns poucos caças operacionais permaneciam em condições de voo. A artilharia antiaérea disparava até o limite de suas munições. Hospitais funcionavam lotados, muitas vezes sem energia elétrica. A sensação geral era de que a ilha estava sendo lentamente esmagada. Não por um golpe decisivo, mas por um peso constante e implacável. Do lado do eixo, os relatórios indicavam progresso. O número de aeronaves britânicas destruídas aumentava. As defesas pareciam cansadas. Havia a impressão de que Malta estava próxima de ceder, mesmo sem uma invasão direta. Para alguns comandantes, aquilo parecia confirmar que a decisão de não lançar os paraquedistas fora correta. Mas o clímax da batalha aérea revelou outra realidade. Apesar das perdas, Malta continuou operando. Mesmo enfraquecida, a ilha nunca deixou de atacar.
Submarinos ainda saíam de seus portos. Aviões ainda decolavam para interceptar comboios. Cada navio afundado lembrava ao eixo que o problema central permanecia intacto. E lentamente, o equilíbrio começou a mudar. Reforços aliados passaram a chegar em momentos críticos. Novas aeronaves substituíram as destruídas. A experiência acumulada pelos defensores tornou a defesa mais eficiente. O que antes era resistência desesperada começou a se transformar em resiliência organizada. O clímax não foi um dia específico, nem uma batalha única. Foi a constatação, por parte do eixo, de que mesmo no auge do bombardeio, Malta não quebraria. Sem invasão terrestre, sem colapso interno e sem rendição civil, a campanha aérea atingiu seu limite. Continuar atacando significava gastar recursos que já eram necessários em outras frentes. O cerco começava a perder força. A batalha máxima havia sido travada. E, apesar de tudo, a ilha permanecia de pé. Malta não venceu destruindo o inimigo. Venceu sobrevivendo. E essa sobrevivência teria consequências profundas e duradouras. Quando ficou claro que Malta não cairia nem por invasão, nem por bombardeio, as consequências começaram a se espalhar muito além da ilha. A guerra no Mediterrâneo entrou em uma nova fase, menos dramática à primeira vista, mas decisiva em seus efeitos. Com Malta viva, os britânicos consolidaram sua posição como observadores permanentes das rotas marítimas do eixo. Cada comboio que partia da Itália era rastreado. Cada atraso se transformava em oportunidade de ataque. O simples ato de atravessar o Mediterrâneo Central tornou-se uma aposta perigosa para navios carregados de combustível, munição e alimentos. Para o Africa Corps, isso significava lutar em constante desvantagem. Ofensivas eram planejadas com base em suprimentos que talvez nunca chegassem. Unidades avançavam, sabendo que a reposição seria incerta. A logística passou a ditar os limites do campo de batalha, muito mais do que a habilidade tática dos comandantes. O impacto foi particularmente cruel em momentos críticos da campanha africana. Tanques ficaram sem combustível no meio do avanço. A artilharia teve que economizar projéteis. Soldados passaram a racionar comida e água não por escolha, mas por necessidade absoluta. A falta de recursos começou a corroer não apenas a capacidade de combate, mas também o moral. No nível estratégico, a decisão de não executar a Operação Hércules revelou um padrão mais amplo. A Alemanha começava a sentir o peso de uma guerra em múltiplas frentes. Recursos eram finitos. Aviões, combustível e pilotos experientes precisavam ser redistribuídos com cuidado. Manter uma campanha aérea intensa contra Malta já não parecia justificável diante das demandas crescentes em outras áreas. Ao mesmo tempo, os aliados ganharam tempo, e isso fez toda a diferença. A ilha tornou-se uma base cada vez mais eficiente. Defesas foram aprimoradas. Coordenação entre forças aéreas e navais melhorou. Malta deixou de ser apenas um alvo resistente e passou a funcionar como uma plataforma ofensiva organizada, capaz de influenciar diretamente o curso da guerra no Mediterrâneo. Essa virada não foi imediata nem espetacular. Não houve uma grande vitória anunciada em manchetes. O efeito foi gradual, acumulativo e silencioso, exatamente o tipo de mudança que costuma decidir guerras de longo prazo. A partir desse ponto, o eixo nunca mais conseguiu estabelecer uma linha de suprimentos segura para o norte da África. Cada tentativa era enfrentada com riscos crescentes. Cada perda se somava a uma equação logística que já não fechava. A Operação Hércules, ao não acontecer, tornou-se um símbolo de oportunidade perdida. Não porque garantisse uma vitória absoluta, mas porque representava a última chance real de neutralizar Malta de forma decisiva. Quando essa chance passou, o equilíbrio estratégico já havia mudado.
No fim, Malta não precisou vencer uma batalha terrestre para triunfar. Bastou resistir, observar e atacar no momento certo. A pequena ilha transformou-se em um fator desproporcionalmente poderoso. Um lembrete de que, na guerra moderna, controle logístico pode ser mais letal do que qualquer ofensiva direta. A invasão, que nunca aconteceu, deixou uma marca profunda. Não no solo maltês, mas no curso inteiro da guerra no Mediterrâneo. A história da Operação Hércules não termina com tiros, saltos ou praias tomadas. Ela termina em silêncio. Um silêncio carregado de cálculos não feitos, ordens nunca emitidas e aviões que permaneceram no solo. Enquanto mapas eram recolhidos e planos arquivados, Malta continuava ali, pequena, castigada, faminta, mas viva. Não houve o momento clássico da invasão. Não houve o choque de botas no solo. Não houve o sacrifício final dos paraquedistas. E ainda assim, o impacto foi profundo. A ilha resistiu não porque fosse invencível, mas porque o custo de derrotá-la tornou-se alto demais. Em vez de uma vitória rápida, o eixo enfrentou um desgaste contínuo. Em vez de um golpe decisivo, aceitou uma sangria lenta. Cada navio afundado depois disso carregava invisível o peso da decisão de não atacar. Malta venceu sem conquistar nada. Venceu permanecendo. Na guerra, costuma-se lembrar das batalhas travadas, dos homens que avançaram, dos ataques lançados ao amanhecer. Mas algumas das decisões mais importantes acontecem longe do campo de batalha, quando um plano ambicioso é abandonado e o inimigo ganha tempo para sobreviver. A Operação Hércules nunca aconteceu, mas suas consequências ecoaram por todo o Mediterrâneo. Porque às vezes, na história, o momento que muda tudo não é o ataque que ocorre, é aquele que